Meditação para o dia. A Bíblia fala em Efésios 4, 26 e 27: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, a nossa ideia que vamos falar hoje é sobre não dar lugar ao diabo. O que é que dá lugar ao diabo? O que é que dá a ele legalidade? O que é que dá a ele espaço, caminho, porta para atuar na alma das pessoas, na vida das pessoas e transtorná-las? Uma vez, já há muitos anos, eu fui conversar com um senhor. Ele tirava pedras numa pedreira, extraía pedras de construção, para vender lá no depósito de materiais de construção. E eu procurei esse moço, então ele estava no alto de uma pedreira, a pedreira já carcomida de um lado, né? Então eu subi até onde aquele homem estava, e quando eu cheguei lá, encontrei um senhor, né, já velhinho, mas assim, bem, sabe, delgado, bem magrinho, franzino, não é? E ele estava sentado de cócoras, com uma vassourinha na mão, varrendo assim algumas pedras, como se alguém estivesse procurando alguma coisa especificamente. Então eu cheguei, o cumprimentei e fiquei olhando aquele homem fazendo aquilo. Ele continuou de cócoras, passando a vassourinha de pelo, assim, bem fininho, varrendo assim a pedra. E eu não contive a minha curiosidade. Falei com ele: o que é que o senhor está fazendo? Aí ele olhou assim para mim e falou assim: estou procurando fissura. Fissura é uma trinca, uma brechinha, alguma coisa. Porque se eu achar uma trinca que seja aqui nessa pedreira, eu vou conseguir tirar hoje aqui uns 2 caminhões de pedra. Eu fiquei meio espantado. Como que aquele homem, tão franzino, tão magrinho, como é que ele conseguiria extrair tanta pedra, né? E ele, então varrendo, falou assim: aqui, achei uma fissura. De fato era uma trinquinha, muito pequena, assim na pedra, de onde ele estava. E aquele homem então abriu o estojinho dele, e naquele estojo, na verdade uma maletinha, havia várias cunhas. E ele pegou uma cunha. Sabe o que é a cunha? É um instrumento assim, parecendo esse instrumento de pedreiro, não é? Fazer esses ponteiros, só que era de forma chata, né? E ficava fininho na ponta e engrossava a parte de trás. Então ele pegou uma cunha daquelas fininhas, colocou naquela fissura, pegou uma marretinha e bateu. Quando ele bateu naquela fissura, ela abriu um pouco. Ele pegou outra cunha um pouquinho mais grossa, colocou ao lado dela, bateu, ela abriu um pouco mais. Ele pegou outra cunha um pouquinho mais grossa do que aquela, colocou do lado dela, fincou do lado e bateu. Cada vez que ele colocava uma cunha, ele punha uma cunha mais grossa do que a outra. E então ela abria mais o espaço, aquela trinca, ele ia abrindo aquela trinca. E eu fiquei então espantado com o trabalho daquele homem, e ele foi trocando as cunhas, e cada vez uma cunha mais grossa que a outra. Até que finalmente ele pegou uma cunha lá no outro pacote, e ela devia pesar uns 5 quilos. E ele colocou aquela cunha grande, sabe, enorme, pontiaguda e larga, colocou aquela cunha e pegou uma marretona, uma marreta de uns 8 quilos, e começou a marretar aquela cunha. E falou comigo assim: afasta, fica um pouco recuado aí. E de fato eu recuei, e aquele homem franzino pegou aquele marretão e começou a bater, e eu comecei, sabe, a escutar a pedra estalar. Comecei a ouvir a pedra trincando, ouvi assim, sabe, como se fosse quase que um terremoto. As pedras começaram a trincar, estalando, andando por aquela pedreira, e ele bateu mais, e dado momento ele recuou, e foi para perto de mim. Foi o suficiente. A pedreira, onde ele colocou a cunha, daquela parte para frente, caiu muita pedra. De fato, dava para encher uns 2 caminhões de pedra. E eu fiquei admirado com o trabalho daquele homem, sabe? E eu não pude deixar de pensar, sabe em quê? No diabo. Não que o trabalho dele fosse um trabalho maligno, mas o trabalho dele foi inteligente, astucioso, com uma técnica impressionante. Ele falou comigo: eu só preciso de uma fissura, eu só preciso de uma trinca, eu só preciso de um pequeno espaço, porque eu vou colocar uma cunha bem pequena, e a cada cunha maior que a outra vai derrubar essa montanha inteira de pedra. Eu fiquei admirado com aquele homem e fiquei, sabe, pensando exatamente no diabo. Sabe por quê, gente? A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Então, na verdade, o diabo, ele não precisa de um espaço muito grande
ele não precisa de uma porta muito larga, ele não precisa de um caminho muito extenso, ele não precisa de nada disso. Sabe por quê? Ele só precisa de uma trinca. Porque muitas vezes, gente, nós ficamos assim, sabe, preocupados com a vida cristã, com a tentação, com a provocação do diabo, com o pecado, mas nós ficamos olhando as coisas grandes e, na verdade, ele está investindo em coisas pequenas, minúsculas, aquelas que nós desprezamos, aquelas que nós achamos assim, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem mal nenhum, mas é exatamente esse pequeno pedaço, essa pequena trinca que ele precisa para derrubar uma montanha de pedra. De repente nós olhamos para uma pessoa e nós vemos naquela pessoa uma montanha de pedra, mas às vezes é só uma trinca que o diabo precisa para colocar tudo abaixo. Sabe, essa trinca, essa pequena trinca que o pecado precisa, que o diabo precisa, é o pecado. Então ele não precisa de grandes pecados, a pessoa, porque eu peco muito, não é? Uma grande quantidade de pecado, não. Ele precisa de pouca coisa, muito pouca coisa, porque o caminho, o acesso do diabo à alma humana chama-se pecado. O caminho por onde ele percorre, o caminho por onde ele entra, a porta a qual ele acessa, chama-se pecado. Então, queridos, precisamos entender que o pecado, qualquer pecado, ele é a porta de acesso do diabo à vida das pessoas, à alma do ser humano. Então, quando o ser humano ele se entrega ao pecado, ou quando o ser humano se acostuma ao pecado e começa até a perder a sensibilidade pela voz do Espírito Santo, da palavra de Deus, se afasta de tudo, essa pessoa, ele está comprometido porque o diabo achou um caminho para a alma dele. E o fim vai ser como aquela pedreira, vai ruir um monte de pedras abaixo. Então o caminho, o acesso do diabo chama-se pecado. Não podemos, de forma alguma, aceitar, admitir o pecado em nossa vida, por menor que seja. As pessoas muitas vezes falam assim, porque eu não minto não, eu minto pouco. Eu não furto, não, eu furto pouco. Eu não bebo muito, não, eu bebo pouco. Eu não me drogo muito, não, eu drogo pouco, não é? Eu prostituo pouco, quer dizer, eu calunio pouco, eu difamo pouco as pessoas, eu faço pouca fofoca, eu faço pouca crítica. Mas peraí, que é isso, hein? Será que tem esse negócio todo? Basta algo minúsculo para dar acesso, para permitir, para dar ao diabo legalidade. Entenda isso. O pecado, a iniquidade, qualquer que seja, dá ao diabo legalidade para atuar na vida das pessoas. É por isso que nós encontramos tantas pessoas, tantos cristãos, com uma vida, sabe, gente, caótica, um caos, pessoas sem paz, sem sossego, atormentada, desequilibrada, que grita e que faz um monte de coisas. Você pensa, mas ele é um cristão, mas é um cristão que está vivendo no pecado. Pastor, mas como é que pode ser diferente? Afinal de contas, nós somos pecadores mesmo? Não, nós não somos pecadores mesmo, nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram, a Bíblia não diz que todos pecarão. A Bíblia fala que todos pecaram, mas a Bíblia não diz que continue pecando. Quando Jesus perdoa aquela adúltera, ele diz para vá e não peques mais. Essa é a palavra que Jesus nos dá. Vá e não peques mais, porque uma vez que nós confessamos o nosso pecado, uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós recebemos a Jesus como Salvador e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós não temos mais que voltar ao pecado. A Bíblia fala de pessoas que se arrependeram, que se converteram, que se entregaram a Jesus, mas que voltam sempre ao pecado. A Bíblia lá em Pedro, né, a Bíblia compara isso ao cão que vomita e depois come o próprio vômito. É nojento, não é? Mas é exatamente isso. A Bíblia compara uma porca que foi lavaram, deram banho no porco, colocaram fitinha no pescoço, mas na menor oportunidade corre de volta e pula na lama. A Bíblia compara isso. Ou seja, são pessoas que estão voltando, que estão retornando ao pecado, dando legalidade ao diabo para entrar em suas vidas e atormentar suas vidas. Por isso, que olha só, o texto de Efésios 4 e 5, gente, ele fala o tempo inteiro de santidade. Aquele que furtava, não furte mais. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e não entristeçais o Espírito Santo, e longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia. Olha só, a Bíblia está dizendo, para com isso.
Por isso que o Senhor requer de nós: sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Sede santos em todo o vosso procedimento. Então, nós não somos pecadores mesmo, não. Nós não temos que nos acostumar, nós não temos que aceitar essa condição e dizer: não, eu sou pecador mesmo, eu vou continuar pecando. De forma alguma. De forma alguma. Porque a Bíblia, ela vem nos trazendo de forma clara que a noiva do Senhor Jesus Cristo, aquele que há de estar com ele por toda a eternidade, a Bíblia fala que a noiva, ela é pura, ela é imaculada, ela é santa. E o Senhor Jesus, pelo seu sangue, o Espírito Santo, mediante a sua ação em nós, nos dá condições de termos uma vida nesse mundo sem pecado, de sermos luz aqui no meio das trevas, de sermos verdadeiros no meio da mentira, de sermos honestos no meio da corrupção, da desonestidade, de falarmos a verdade no meio de tanta mentira, de sermos justos no meio de tanta injustiça. A Bíblia nos dá a condição, porque afinal nós somos a luz desse mundo. Afinal, nós somos neste mundo o sal que tempera. Nós somos, Jesus disse: sede, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então nós temos que ter convicção que é isso que nós somos. Essa ideia de que nós somos pecadores mesmo, isso é mais uma mentira do diabo, porque quando ele consegue nos convencer disso, de que nós somos pecadores, não haverá luta pela santidade, não haverá esforço pela santidade, não haverá luta contra o pecado. Hebreus fala assim, que na luta contra o pecado, não resistimos ainda até o sangue. Então, olha só, é uma luta, é ferrenho. Então, quando o diabo fala com as pessoas: não, você é pecador mesmo, ele está dizendo: deixe para mim a porta aberta. Deixe para mim o caminho aberto, porque é isso que eu quero, é o pecado, porque com o pecado eu entro na sua vida, eu entro na sua alma, eu fico na sua vida, eu atormento as suas emoções. E quando as nossas emoções são atormentadas, desequilibradas, sabe o que acontece? As pessoas fazem bobagem, falam bobagem, brigam, gritam, abusam dos outros e ainda tentam se justificar. De forma alguma. De forma alguma. A Bíblia fala: olha, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, o pecado não pequeis, porque o pecado dá lugar ao diabo. E nós não podemos dar lugar ao diabo na nossa vida de maneira alguma. Ah, pastor, eu fazia muito, agora eu faço pouco. Continua dando, o diabo só precisa de uma fissura, de uma trinca. Tem que fazer nada. Ah, mas eu já errei muito. Todos nós erramos muito. Todos nós erramos muito. Mas não quer dizer que nós vamos continuar errando. Todos nós pecamos muito, mas não quer dizer que vamos continuar pecando. Todos nós transgredimos muito, mas não quer dizer que vamos continuar transgredindo. Precisamos abandonar o pecado. Você entende o que é isso? E a Bíblia diz assim, Paulo escreveu aos Romanos: e o pecado não terá domínio sobre vós. Ora, se somos então pecadores, quer dizer que o pecado tem domínio sobre nós? Se o pecado tem domínio sobre nós, a palavra de Deus está invalidada, porque ela diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos fortalecer a nossa comunhão com Deus, porque precisamos extinguir o pecado. A Bíblia fala que nós não vivemos na prática do pecado. O pecado, entenda, é como um pneu furado. Você está dirigindo seu carro, pneu furou, você vai fazer o quê? Amanhã eu troco? Ah, quando eu chegar lá na outra cidade eu conserto? Não, você para na hora e tem que arrumar aí na hora. Sabe por quê? Porque não é normal carro andar com pneu furado. Não é normal crente andar no pecado. Não é normal cristão viver no pecado. O normal é o cristão ser santo. O normal é o cristão viver sem pecado. O normal é o cristão ser cheio do Espírito Santo. O normal é o cristão glorificar a Deus. O normal é o cristão desapegar desse mundo para honrar e glorificar o nome de Jesus. Isso é que é normal. Então, se o pneu furou, troca na hora. Se cometer um pecado, aquilo ali é anormal na sua vida. Para na hora, conserta com Deus, se arrepende. Não se justifica. Ah, eu pequei porque a carne é fraca. Não, não se justifique. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu fui um sem vergonha e eu pequei. Me ajuda a consertar a minha vida. É isso, gente. É assim que tem que viver o cristão. E Deus é misericordioso, Ele nos perdoa. Mas nós temos que estar dispostos a viver uma vida santa, a extinguir o pecado. Eu não bebo nada, você não mente nada, você não furta nada, você não grita nada, não engana, você não se droga, você não fuma nada, você não fofoca nada, você não critica nada. Ou seja, nós amamos as pessoas. É preciso extinguir o pecado. Pecado zero na sua vida. Pecado zero. É preciso ser santos, porque é assim que a Bíblia diz:
sede santos em todo o vosso procedimento. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia exige do cristão. Sabe, nós corremos o risco de viver uma vida subcristã. O que é uma vida subcristã? É aquela pessoa que fala que é cristão, mas não vive como cristão. Isso é problemático, porque a pessoa diz assim, não, porque Deus é misericordioso, ele vai aceitar. Não vai. Não vai aceitar. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que nós não tivéssemos de carregar nenhum pecado. Não podemos viver uma vida cristã de baixo nível, porque Deus exige muito de nós. O padrão de Deus é alto, e a expectativa que Deus tem de nós, ela também é alta. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Será que foi à toa, meu Deus, que ele nasceu como um homem, viveu lá os 30 anos, para depois começar o ministério dele e passar pelo que passou, para a gente continuar pecando? Não, para nós sermos santos e cheios do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Leia Efésios capítulo 4 e capítulo 5, você vai ver a ênfase que Deus dá à santidade. Você vai ver que a santidade é a fonte de poder espiritual. Por meio da santidade nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos palavra de unção, nós temos palavras edificadoras, palavras encorajadoras, palavras que levantam os caídos, que fortalecem as pessoas. Então, busque a santidade, porque ela vai nos dar poder espiritual. E isso é resultado, sabe, da comunhão com o Espírito Santo. É resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E a vida cheia do Espírito Santo, ela se evidencia quando nós produzimos o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Olha o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Ah, pastor, mas eu já pequei tanto, o que é que eu faço agora? A Bíblia fala em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é preciso para isso estar arrependido, admitir que é um pecador, admitir que está espiritualmente doente e que precisa do perdão de Deus. A Bíblia diz ainda em Hebreus capítulo 10, 17, diz assim, olha, dos vossos pecados não me lembrarei e nem deles farei menção, porque o Senhor perdoa e esqueço. Que coisa maravilhosa. Deus perdoa e esquece, não vai mais mencionar. Mas para isso temos que estar arrependidos. Para isso, precisamos entregar nossa vida a Jesus Cristo, lutar contra o pecado, nos encher do Espírito Santo, tirar da nossa vida, sabe, tantos entretenimentos fúteis que nos roubam o tempo de comunhão com Deus, que nos roubam o tempo da oração, que nos roubam o tempo de ouvir uma mensagem como essa, que nos roubam o tempo de meditar na palavra do Senhor. É preciso cultivar uma vida cristã vitoriosa. Para isso, é preciso banir o pecado. Então agora, entregue a sua vida a Jesus. Se arrependa agora dos seus pecados. Dê nome aos seus pecados. Peça perdão a Deus. E vamos começar uma vida cristã vitoriosa para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Graças te damos, ó Deus, porque agora temos o entendimento da astúcia do diabo, de que não precisa de um grande espaço. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós não daremos ao diabo nenhuma trinca, nenhuma fissura, nenhum pecadinho, nenhum tipo de pecado nós daremos a ele em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, por meio, ó Deus amado, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, por meio desse sangue precioso, nós declaramos que todas as portas estão fechadas ao diabo em nome de Jesus, porque nos arrependemos dos nossos pecados, porque confessamos a Jesus Cristo os nossos pecados. Ó Senhor Jesus, lava-nos agora com teu sangue, purifica-nos, purifica a nossa vida, purifica essa pessoa que agora assiste a esse vídeo e faz essa oração. Purifica-nos, ó Pai, lava-nos no sangue de Jesus, enche-nos, Pai, do Espírito Santo, para que o pecado não tenha mais lugar em nossas vidas, para que o diabo não tenha mais acesso à nossa alma, não manipule as nossas emoções, Pai, e que assim sejamos sempre santos, vitoriosos, ó Deus, com bom testemunho do amor que o Senhor tem por nós. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos do Senhor no dia a dia, para a glória do teu nome, e assim o diabo não terá lugar em nossas vidas. Satanás, diabo, demônios, vocês não têm lugar em nossas vidas, porque a nossa vida foi perdoada e consagrada ao Senhor Jesus, e vivemos agora cheios do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Amém
e amém. Graças a Deus.